A sociedade não está sendo representada de fato pela instituição. O governo é para o povo e não para si. Será que existe uma tendência intrínseca à corrupção entre a elite brasileira? No Brasil da democracia, a solução está nas nossas mãos. O ativismo é o que me dá esperanças. Todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo gritando ao mesmo tempo, mas elas não conhecem os conceitos do que elas estão defendendo. Olá, Eliana. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Prazer. Prazer é Satisfação. meu. Você é koala, não é? Olá, Eliane, tudo bem? Olá. Como é que tá? Tudo bem? Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tia, como é que tá? Tudo bem. Já fui. Já foi, Já eu fui. também. Olá, eu sou Luiz Felipe Dávila, cientista político, fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. Esse é mais um episódio do Lado D, em parceria com o Estadão. A corrupção é algo que parece que está nas entranhas da sociedade. E aqui, o interessante é abordar esse tema de realidades distintas, como a corrupção mancha a sociedade e atrapalha até o bom funcionamento das instituições, que deveria ser algo muito importante para dar estabilidade. E aí vem aquela questão. E hoje nós estamos aqui com a Eliane Dias, que ela hoje é conselheira da OAB e produtora da Bug Night. Ser mulher negra é um parto, né? De novo, é um parto diário ser mulher negra nesse país onde a gente está lá embaixo, assim, na pirâmide, né? E depois nós temos o Tico Santa Cruz, que é um músico, banda da Detonautas e também um super ativista. Não seja um imbecil, não seja ignorante, não se importe qual a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você branco? O Brasil é um país corrupto porque é pobre ou é pobre porque é corrupto? Olha, Luiz, eu acho que o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país extremamente rico. Se a gente for avaliar a história do Brasil, as riquezas naturais que a gente tem, o próprio território, tudo que a gente tem como, enfim, dentro desse país continental, o Brasil é um país muito rico. A gente tem uma desigualdade abissal que coloca muita gente na pobreza, na linha da pobreza, da miséria. E dentro dessa perspectiva, a gente tem que fazer uma viagem histórica. O Brasil é uma colônia de exploração. E aí escravizam os negros na África, trazem para cá, montam uma sociedade para explorar essa sociedade, as riquezas da terra, e não tem esse compromisso com o desenvolvimento. E aí a gente vai conseguir, por esses meandros, entender de que forma a sociedade que cresce dentro dessa conjuntura, ela vai se tornando, obviamente, uma sociedade muito sujeita à corrupção, embora eu acredite que a corrupção não é uma questão do Brasil. É uma questão humana, né? Aqui no Brasil a gente tem, obviamente, outras coisas que permeiam o fato da corrupção prosperar. Eliane, como é que você vê essa questão da corrupção e a sociedade? Com relação ao Brasil, o Brasil, assim como o Tico falou, ele é rico. Ele é rico em todos os sentidos, tem tanto no sentido material como no sentido espírito mesmo, que falta, né? A gente precisa trazer esse espírito, essa riqueza, esse sorriso, essa esperança, essa expectativa de novo. Ele é rico no todo e ele é explorado e está no um dos seus piores momentos de administração em todos os sentidos. Será que existe uma tendência intrínseca à corrupção entre a elite brasileira? Ou será que nós estamos trabalhando com sistemas e organizações que precisam ser revistas para que esse processo seja atenuado? Eu tendo a achar que o caminho melhor para nós olharmos essa situação não é ver a corrupção como um produto da pobreza, e nem como uma expressão da pobreza,
mas ver a corrupção também como um produto, uma expressão de nossos sistemas políticos institucionais que são inadequados. Mas as eleições foram organizadas de tal maneira que elas eram eleições muito caras. Isso criou entre políticos e empresários interessados no Estado. Essa associação, no meu entender, foi muito maléfica, porque você estabelece compromissos dos políticos vencedores com aquelas empresas que os protegeram e os financiaram. E, evidentemente, que existe a necessidade de pagar isso depois das eleições. Vocês acham que tem uma ligação entre as instituições não funcionarem bem e essa história da desigualdade, do racismo? Qual é o peso, na verdade, que eu queria saber, das instituições para corrigir erros históricos? Eu que fiquei tanto tempo ligada diretamente na instituição, eu acho que a responsabilidade da instituição é de 90%. Né? Eu acho que é muito grande. O peso da instituição, ela é muito grande. Quer dizer, uma instituição que funciona, trabalha, pensa no bem comum, poderia consertar várias. E você que teve essa experiência prática, né, na Assembleia. Com certeza, porque a gente vê quando um líder se posiciona de forma negativa, existem muitas pessoas que vão atrás desse líder que se posiciona de forma negativa. Muitas pessoas acreditam. Se 200 milhões de pessoas, ou sei lá, 100 milhões de pessoas colocar um líder naquele lugar, você vai duvidar da palavra dele? Tanta gente acreditando naquele líder e você não vai acreditar? E se ele se posiciona daquela forma incorreta, o que vai acontecer? O que vai acontecer, eu vou ficar na dúvida, será? Mas tanta gente acredita nele, só eu que não vou acreditar? Então a instituição ela tem essa responsabilidade de ser honesta, de ser correta, de falar a coisa certa, de fazer as coisas certas. O governo é para o povo e não para si. Tico, como que você vê esse papel das instituições? A instituição ela é feita por pessoas. E aí a gente tem que entender, dentro do processo de construção dessas instituições, em que pilares eles estão erguidos, né? Por exemplo, a questão do racismo é uma questão muito importante da estrutura, que a gente tem uma estrutura muito racista no Brasil. Se for pegar, por exemplo, o próprio Poder Legislativo, e eu te perguntar se existe algum autor, algum legislador negro por onde a nossa legislação se pauta para poder, na hora de julgar, por exemplo, ter um olhar em relação a essa questão. A gente tem esse olhar? Eu acredito que não. Quando a gente olha para os espaços de poder, por exemplo, a gente olha e vê a representatividade de negros, indígenas, LGBTQIA+, mulheres, etc. Você olha para a instituição, você não vê. A grande maioria dessas instituições são feitas de homens brancos, héteros, de pessoas que já têm de alguma certa privilégio dentro da sociedade, seja através do latifúndio ou através da história da vida da família. Se você pegar o Congresso Nacional, por exemplo, você vai ver que metade do Congresso Nacional são filhos de pessoas que já vêm exercendo esse poder há muitos anos. Essa desigualdade, ela me aparenta ser que a instituição olha só para os próprios interesses. E quando ela olha para os próprios interesses, ela negligencia todo o resto. E se você não tem essa equidade de forças lá dentro para poder equilibrar, fica um vácuo ali, onde a sociedade não está sendo representada de fato pela instituição. Então, até que isso seja modificado, me parece bastante difícil de perceber que vai haver alguma diferença no trato da instituição para com o cidadão, né? Agora, esse também é um pouco o papel do ativismo, né? A gente tentar mudar essa instituição por forma de pressão, por forma de organização social, por forma do voto mais consciente. Tem várias formas de fazer isso. Vocês acreditam que esse ativismo está tendo um papel importante nesse momento em resolver algumas questões estruturais no Brasil? Ou vocês acham que nós continuamos cometendo os mesmos erros do passado e, portanto, não progredindo? Não, o ativismo é o que dá esperança para a gente, né? Para mim, por exemplo, o ativismo é o que me dá esperança. Se nós não tivéssemos os ativistas, as ativistas, esse povo que vai, que luta, que não aceita, que não é submisso, que
que para pensar, que analisa, que vê, que vai para a luta, né? Eu acho que eu teria morrido de tanta tristeza, né? Porque é muita coisa errada, né? Você vê sempre pessoas com projetos que querem retroceder e retroceder de forma extremamente agressiva. Eu sou ativista 24 horas, o ar que eu respiro é fazendo ativismo. Eu acho que com a boca fechada eu estou sendo ativista, né? Não aceito as coisas erradas de forma nenhuma. E as pessoas às vezes falam assim, seu filho usa escola pública. Não, meu filho não usa escola pública, nunca usou escola pública. A minha filha também não fez faculdade pública, não tem direito à cota, porque quem tem direito à cota é o negro que estudou na escola pública. O negro que estudou em escola particular, ele não tem direito à cota. Meu filho usa dentista particular, médico particular, e ainda me perguntam, por que você faz ativismo se você não usa nada do governo? Porque não adianta nada eu ter e o filho do vizinho não ter, entendeu? Não adianta nada meu filho ir para uma universidade e a filha da vizinha não ir para uma universidade. E uma pessoa de uma comunidade não ter oportunidade. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação, pode rir. Rima, não desacredita não, é só questão de tempo, um fim do sofrimento, um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento. O que eu quero, o que é bom para mim, é bom para todo mundo, entendeu? Amadureça, deixe de ser tão infantil, tão ingênuo, tão milagroso, porque nós somos um povo milagroso, né? Nós somos um povo que, o tempo todo, demonizando o nosso passado, foram os portugueses que nos fizeram assim, se os holandeses, os ingleses, os franceses tivessem nos colonizado, seríamos melhores, o que é uma grande ilusão, porque não haveria Brasil. Isso quando não é racista, né? Foi o sangue africano que nos corrompeu e nos tornou tão preguiçosos e ineficientes, que também é uma demonização do outro de forma racista. Isso é tipicamente infantil. Eu acho que chegou a hora, nesse Brasil de mais de 500 anos, de assumir a nossa condição de uma nação adulta, responsável, e que não adianta acusar o outro pelos nossos problemas. No Brasil da democracia, a solução está nas nossas mãos. Eu sonho com um Brasil mais justo, menos desigual, um país mais tolerante, um Brasil mais educado, um Brasil que invista em educação, em ciência, em tecnologia, em que as pessoas se respeitem, que tenha um Estado eficiente, que nós consigamos pactuar o nosso planejamento nacional pela via da democracia, que nós consigamos nos distanciar da tentação autoritária que prevaleceu até muito recentemente. Mas, olhando para o passado recente, e eu tenho 65 anos, eu nasci em 56, eu vivi durante o golpe, a ditadura militar, eu já como jornalista, na idade adulta, participei da campanha pelas diretas em 1984, sonhei com o Brasil da democracia. Hoje, eu tenho a impressão que eu não vou ver o Brasil dos meus sonhos. Talvez os meus netos, os meus filhos talvez não. Por quê? Porque eu acho que os passivos históricos, eles são tão grandes, eles são tão antigos, eles estão de tal forma arraigados nas nossas instituições e no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, que a transformação do Brasil num país melhor vai demorar gerações. 70% dos nossos eleitores não lembram quem votou para deputado na última eleição. Então Exatamente. Começa a ter um negócio importante. Você tem o direito de exercer o voto, Sim. mas esquece quem votou, ou não se importa com quem votou, ou não pesquisou a vida, a trajetória daquela pessoa também. Quanto desse exemplo começa hoje a transformar o comportamento da coletividade? Como é que o exemplo individual vai mudando esse comportamento da coletividade? Eu acho que hoje a gente está num momento de grande fragilidade coletiva. E qualquer coisa que a gente faça, que a pessoa se identifique e que dê um ar, está servindo. Então, qualquer pessoa que é liderança, né, que é uma pessoa, uma figura pública, como o Tico,
qualquer coisa que ele faça vai ser um exemplo. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje estão fragilizadas. Também, se tiver uma pessoa que está normal hoje em dia, eu vou ficar preocupado com ela, né? Também não está normal, né? Alguma coisa está errada ali, né? Então, eu acho que e com o advento da comunicação, que é instantânea, então, está muito preocupante, porque eu vejo muita gente aproveitando disso para fazer coisas erradas e disseminar coisas erradas e incentivar a fazer coisas erradas. Quando é que nós vamos sair dessa coisa da fragilidade? Quando a gente voltar a respirar, né? Porque agora nosso ar está cerceado, né? Verdade, estamos sufocados. Mas tem um ponto que a Eliane está trazendo aqui que é importante, Chico. Você acha que dá para combater, vamos dizer, essa corrupção de valores sem discussões mais profundas e sem as respostas fáceis e imediatas que acabam levando a gente até para um lado de entender a coisa de um lado errado? Como é que você vê essa questão? É muito complexo a gente fazer uma análise em relação a uma questão que ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela começa em nós. Eu acho que existe um nível de conhecimento que as pessoas precisam ter para poder elas perceberem em que local elas estão, de alguma maneira, colaborando com esse tipo de comportamento de banalização da maldade, por exemplo. Porque à medida em que você vai tornando algo banal, esse banal se torna ordinário. E o ordinário é comum. Então, para se chamar a atenção, alguém tem que fazer algo extraordinário. Então, aumenta o nível de maldade, né? Se antes a maldade era, de repente, não sei, um cara fazer uma piada de mau gosto, racista, homofóbica, etc., e aquilo começa a ser banalizado já por si só, o que é uma coisa absurda. Num segundo momento, ele vai fazer um ataque. Num terceiro, ele vai matar alguém. Então, eu acho que a questão quando a coisa vai ficando banal, vai banalizando, o que vem depois, que é o extraordinário, que é o que vai vir a seguir a essa atitude, vai potencializando. O que eu vejo hoje no Brasil, por exemplo, é um país extremamente dividido pelo ódio, um país que está tomado pelo ódio, de modo geral, todo mundo tem esse sentimento presente dentro de si, o que não é positivo, porque quando você está com ódio, na maioria das vezes, você age de forma irracional. E aí, para você poder transformar isso, eu acho que a questão do exemplo que a Eliane falou, e eu acho que, se eu não me engano, acho que é Kant que aborda essa questão do exemplo, e acho que esse exemplo, sim, se a gente tiver, obviamente, autoridades, pessoas que estão ali nos espaços de poder, de alguma forma, pelo menos oferecendo um caminho que não seja o do mau exemplo, como a gente está vendo sistematicamente, né? A gente pode fazer com que as pessoas entendam que, olha, existe um caminho, por exemplo, a questão do uso de máscara. Vou dar uma coisa simples. Numa pandemia, uma orientação básica, usar máscara. Então, como é que eu comunico isso para a população, para a grande população, até para quem não está usando celular, para quem não tem privilégio de ter um celular? Eu pego uma liderança, uma autoridade, uma pessoa que representa, e ela usa máscara. E ela comunica à população que usar máscara é importante. Se essa pessoa não usa máscara e a população recebe uma informação pela imprensa, por exemplo, de que é importante usar máscara, isso gera um sinal trocado na população. Você está tirando das pessoas o direito de saber a verdade. E você tem um presidente da República que diz que é honesto, que é isso, que é aquilo, que tem um monte de valores, mas que de fato não coloca nada. Então, se eu pegar o exemplo do presidente da República, por si só já é um mau exemplo para as pessoas nitidamente não conseguirem identificar qual é o sinal que a gente tem que seguir. É o da ciência ou é o do presidente mostrando uma caixa de cloroquina para uma ema? Excelente, muito bom. O exemplo pessoal, o ativismo, são coisas fundamentais para mostrarmos os valores que nós prezamos. E os valores que nós prezamos é a base para começar a criar o mínimo denominador comum do diálogo, do entendimento, do fim da polarização e do radicalismo que tanto vem sufocando a sociedade. E parte desse nosso exercício é transformar essas instituições, por meio do exemplo, do ativismo, em instituições que servem o bem comum e não interesses particulares. Portanto, o nosso esforço é ter pessoas com essa atitude, ativismo, com
a coragem para desafiar dogmas, mudar as instituições e restabelecer o entendimento e o diálogo, porque sem pluralidade, tolerância e civilidade, a democracia e a liberdade não imperam.